meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ires comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amados irmãos, nós vimos aqui essa passagem tão bonita desse Santo Evangelho, onde Jesus hoje aqui fez uma comparação, esta parábola tão bonita, das 10 noivas, que tinham 5 noivas que eram prudentes, mas tinha 5 delas que eram imprudentes. E elas foram ao encontro das noivas, do noivo. E aí o que aconteceu? Elas tiveram que levar lâmpadas. E essas lâmpadas, elas eram abastecidas com óleo. Aquelas que eram previdentes levaram uma quantidade de óleo suficiente, uma outra vasilha de reserva, porque elas não sabiam a hora que o noivo iria chegar. Já aquelas que não eram previdentes, imprevidentes, que nem diz a palavra, o que aconteceu? Elas levaram só aquele óleo que tinha na lamparina. E aí, o que aconteceu? Como o noivo demorava muito, ela não sabia a hora que o noivo ia chegar, elas acabaram dormindo. De repente, elas acordaram, escutaram um grito: o noivo chegou. Aí aquelas que não eram previdentes pediram àquelas que eram previdentes: dá um pouco de óleo para nós, porque o nosso óleo está acabando. Falou: não, nós não podemos dar óleo para vocês, porque senão o óleo vai acabar. Daí nem nós e nem vocês. Então vocês vão em algum lugar que esteja óleo, comprem e depois vocês voltam. Naquilo o noivo chegou. Aí elas entraram para a festa de casamento, conforme narra a palavra, e foram comemorar a festa de casamento junto com o noivo. Em seguida, e as portas se fecharam. Em seguida, um tempo depois, aquelas outros 5
que não foram previdentes, elas chegaram, bateram na porta e o noivo disse para elas: olha, eu não as conheço. Então vejam só, porque elas não foram previdentes. Elas, como se diz, não tiveram cuidado. Aquelas 5 foram previdentes, levaram óleo de sobra o suficiente, porque elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Então, é uma matéria muito interessante, esta parábola, que deixa a gente e nos faz compreender que todos nós, a exemplo desta parábola, dessas 5 noivas que não foram previdentes, que nós também devemos tomar todo cuidado para que nós não caiamos nesse problema. Porque vejam só, ele disse: em verdade, eu não as conheço. Por quê? Porque elas não foram previdentes. Isso acontece conosco também. Por que acontece conosco? Porque nós também, nós não devemos ficar sempre com aquela imprudência. Ser previdente, porque a gente não sabe a hora que o noivo vai chegar. É o exemplo do evangelho anterior, de ontem, né? Que também falava que ninguém sabe o dia que o Senhor virá. É uma situação parecida, a mesma coisa. Então, para que nós podemos alcançar o reino da glória, da vitória, da salvação, é preciso que nós esteja constantemente na vigília. E é preciso que nós seja prudente. Ser prudente, o que significa ser prudente? Ser atentos, observar a palavra de Deus, viver a palavra e cumprir a palavra de Deus. Esse é o homem previdente. A exemplo daquele homem que era insensato, ele construiu a sua casa na areia. O outro que era previdente construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a tempestade fortíssima, bateu na água cheia na casa, perdão, e a casa resistiu, porque ela foi construída sobre a rocha. Enquanto que a outra casa, nas 2, 3 primeiras investidas que a água deu, já derrubou tudo, e grande foi a ruína daquele homem. Assim somos nós. Esta solidez, essa pedra sólida é o nosso Jesus. Este ser previdente que está falando nesta palavra de hoje aqui, é nós ser previdentes, confiar em Jesus Cristo e estar sempre atento, porque nós não sabemos a hora que o noivo virá. E esse noivo, ele é o nosso Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa sexta-feira, iluminada pelo nosso Pai Celeste. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã, sábado, se Deus quiser.